Então, boa tarde, pessoal, né? Sou Márcio Fontoura, da Setorial de Cultura do PTSC. A gente está iniciando aqui hoje uma conversa, né, sobre os atos da cultura de terça-feira, 25 de outubro, e que deve ter muito a ver com os atos, né, que a gente vai estar desenvolvendo aí durante a semana até a eleição, e eles são vinculados amanhã pela cultura, né, com um ato pluripartidário e um ato partidário que a gente vai conversar aqui com vocês hoje aí e convidar para ir, né? Então, a gente está aqui hoje com o TAS, né, da Setorial, e também do Ocupa Cultura, né, que é o outro ato que vai acontecer, com o ato do PT, que é ato da cultura com Lula e Décio, né? Décio e Bia, e vai ter a presença do Juca Ferreira, e o ato do Ocupa Cultura, que vai ser também o ato na Praça da Alfândega, que vai ter vários eventos culturais, né, e mostras de cultura da cidade aí, com muitas falas importantes também que vai acontecer. E para esse evento também o Magu está aqui para falar, e também o Caê, né, está aqui também para falar para a gente sobre o evento que está acontecendo de organização da Setorial de Cultura do PT e de movimentos e entidades sociais que estão se organizando também para receber o Décio nesse dia, e com o Lula e Bia, né, no dia 20, no dia 30, votando 13. Então, pessoal, obrigado aí por estar aí presente, né? Valeu, Magu, também por estar vindo, né? O pessoal do Ocupa Cultura. Então, se vocês quiserem já começar a falar também, primeiro, talvez por esse evento, né, que é o mais, que está envolvendo mais gente, né? Organizando aí por um grupo interessante de pessoas. Por favor. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer o espaço que vocês deram aqui para a gente divulgar essa manifestação que a gente está fazendo. Me apresentar, né? Eu sou o Magu, na verdade, Luiz Trevisani, eu sou conselheiro do município, mas eu estou aqui representando o movimento Ocupa Cultura. Esse movimento, ele foi organizado pela sociedade civil, ele é pluripartidário, como foi falado aqui, né? Na verdade, a gente representa o setor da cultura especificamente, né? Não ideologias, mas obviamente a gente congrega muitas ideologias diferentes, principalmente com foco num objetivo só, que é o desenvolvimento da cultura aqui do município, do estado e do país inteiro. Um dos primeiros atos que esse movimento Ocupa Cultura está organizando é um pedido para destravar as leis Paulo Gustavo e Edir Blanc, né, que foram duas leis que foram sancionadas agora durante a pandemia, são leis de incentivo, né, para a retomada econômica, principalmente desse setor, e ela precisa ser implementada, ela já foi feita anos anteriores, ela precisa ser implementada agora esse ano de novo. E tem uma MP aí que foi baixada pelo Congresso que barra, ela na verdade desobriga, né, as prefeituras e estados a distribuir esse recurso que já está previsto no orçamento, mas que agora eles estão tirando da cultura para mandar para outros orçamentos aí secretos ou qualquer coisa assim que a gente não sabe, né, para onde está indo. Então, a gente está aqui hoje para divulgar esse ato que vai acontecer no dia 25 agora, que é terça-feira. Ele vai acontecer a partir de umas 5h30 da tarde, mais ou menos, a concentração um pouco antes. Mas a partir desse horário já começa uma programação de um monte de artistas que estão apoiando o nosso movimento, na verdade, né? Que a gente entende que é uma pauta comum, inclusive até questão de partidos, né? Isso é o interesse do município, das pessoas, né? Então, a gente está lutando ali para passar essa informação para as pessoas que não participam diretamente da cultura, mas que são sim afetados por elas, né? Então é para levar essa pauta, trazer visibilidade para essa pauta, né? Para essas leis aí que precisam ser implementadas. O Conselho de Cultura ele já estava no movimento junto com a fundação, de fazer pedir as oitivas e dar início aos processos, na verdade, de elaboração dos editais. E aí a SMP meio que não é que travou, mas desobrigou, né? Então a prefeitura tirou o pé e já não está mais tão preocupado com isso. Só que isso é uma lei emergencial, ela está aqui para pessoas que estão passando necessidade mesmo, assim. Então, tipo assim, medida provisória para a gente é uma eternidade esse provisório aí, né? Então, tipo, não dá para a gente ficar esperando. Então a gente decidiu se juntar, se manifestar, as pessoas que têm interesse, né, que trabalham com cultura, os trabalhadores e trabalhadoras de cultura, vão ser muito beneficiados com isso e toda a população também, porque, né, produção cultural favorece a população em si, né?
É bom lembrar também, né, Magu, que essa lei, quando ela foi criada por representantes do Partido dos Trabalhadores na Assembleia, né, é de iniciativa do Partido dos Trabalhadores, e, inclusive, tem a questão contrária também, que ela foi vetada pelo atual governo, né, então, a gente tem esse posicionamento, se é para se posicionar ou não, dá para entender bem a importância dessas leis de auxílios, né, emergenciais, e como cada tipo de movimento partidário está tratando a questão, né? Exatamente. O histórico da lei é que ela foi posta, quando foi para ser assinado, o presidente vetou, aí depois teve toda uma luta do setor cultural para derrubar esse veto junto ao Congresso e o Senado, derrubamos, e aí o governo federal de novo colocou essa MP, que é para não fazer a entrega desses valores e poder destinar isso para o orçamento secreto, para as coisas que ele entende que politicamente é melhor para ele. Só que assim, a gente tem que lembrar que o setor cultural ele foi o primeiro a parar durante a pandemia. Ele são famílias, porque são 132 mil postos de trabalho no Brasil inteiro, diretamente. Indiretamente, são 283 mil postos de trabalho em todo o Brasil. E aí, para cada posto de trabalho, a gente tem que lembrar que é uma família que deixa de ter renda, que deixa de trabalhar, de pagar aluguel, de pagar o mercadinho, de pegar ônibus. Então, esse dinheiro para de rodar nas cidades e essas famílias elas vão para uma situação de risco, de subsistência, de risco. Então, assim, para a gente resgatar um pouco, se você procurar na internet, você vai ver famílias de artistas que foram morar na rua, que foram despejados com suas crianças, artistas que os que não ficaram doentes e faleceram tiveram que abandonar a sua profissão, porque a arte é uma profissão, e aí foram trabalhar de Uber, foram trabalhar de entregador, foram trabalhar de qualquer outro subemprego sem qualquer direito algum, sem qualquer reconhecimento algum, que depois o reflexo disso vai ficar para a vida inteira dessa pessoa, porque ela não consegue pagar as contas ali, ela está num subemprego onde está acabando com o corpo dela, que é o instrumento de trabalho, e depois ela não tem a contribuição, ela não tem o direito, ela não consegue se aposentar. E essa lei emergencial, ela vem justamente para suprir todo esse desgaste que teve, porque quando foi para se liberar agora os setores a voltarem ao trabalho, o setor cultural novamente foi o último a voltar. Então é muito desgastante e é urgente que isso venha para a mão do artista. E aí outra coisa que a gente fala muito é lembrar que esse dinheiro não é só do artista. O artista recebe, o evento dele ele gera transporte público, transporte particular pelos aplicativos, por táxi, pelo que for. Ele vai dinheiro para os postos de gasolina, para o mercado, ele vai dinheiro para o tiozinho que vende pipoca, para o pessoal do lanche, a pessoa que compra uma roupa nova para poder ir nesse evento. Então, tem todo um setor em torno do comércio tradicional, que se alimenta desse dinheiro também. E aí, fora o turismo, fora outras coisas, isso tudo está caindo. Para nós aqui do estado de Santa Catarina, e em especial a cidade de Florianópolis, esse prejuízo, para cada R$ 1 que deixa de ser investido na cultura, é um prejuízo de R$ 6 que deixam de circular na nossa cidade. Então, a gente tem essa questão, né, difícil de lidar, que a gente está com essa dificuldade de buscar esses recursos, né, através dessas leis federais, já foram aprovadas, já eram para estar, inclusive, sendo executadas, né, acho que a regulamentação dela está ok também. Então, a gente tem só essa questão da boa vontade agora do governo também de fazer a liberação dessas verbas e a gente fazer rodar esse processo, né? A gente está agora em período eleitoral, mas está acabando, né? A gente tem como também retomar todos esses processos. Nisso eu queria te trazer também para a conversa, Caê, né? Falando também um pouco também da situação do Estado, né? A gente aqui do Ocupa Cultura, a gente está falando de uma lei que é federal, mas que vai influenciar no Estado e no município também, né? E também depois, para te continuar, já também falando um pouquinho do evento que vai acontecer antes do Ocupa Cultura, né? Que vai ser o encontro com Lula e Décio, né? Que na verdade com Décio e Juca Ferreira, né? O Lula, ele na verdade
Todos nós somos todos somos Lula, né? Então a gente está para não criar nenhuma expectativa, o Lula não vai estar presente, né? Mas a gente vai ter a presença do grande Juca Ferreira, né? Ex-ministro da Cultura, que tem um trabalho muito frutificante, né? Do tudo que ele fez e a forma como ele aborda também os processos culturais e disponível que ele se coloca para conversar sobre isso também e trocar experiências e informações, né? Ele vai estar aí em Florianópolis, está chegando amanhã, já vai embora também no dia seguinte, de manhã cedo. Então é importante da gente aproveitar ele nesse evento. Então eu queria te passar a palavra para te falar um pouquinho também sobre esse contexto todo, como o PT também está se organizando para receber esses movimentos tão importantes amanhã. Essa aí, uma saudação para toda a galera que está nos acompanhando. Acho que amanhã é um dia muito especial. Acho que não foi em vão, acredito que não foi em vão nós fazemos esses dois atos acontecerem no mesmo dia. Por que eu falo isso? Porque a lógica do que a gente vem construindo desde o primeiro governo do presidente Lula, quando a gente constrói uma política pública de cultura, ela só aconteceu porque nós estamos organizados, enraizados na sociedade, né? Nós temos saudades das conferências de cultura, nós temos saudades dos conselhos empoderados, atuando, construindo, nós sentimos falta disso. Então, acho que nesse momento que nós estamos chegando nas vésperas de eleger novamente Lula presidente e Santa Catarina virar o jogo com Décio governador, é fundamental que os dois atos aconteçam no mesmo dia. É a sociedade civil articulada, organizada na luta por uma lei que foi arduamente construída, coletivamente construída, foi um embate pesado, porque infelizmente o Brasil vive... a necropolítica se estabeleceu e se naturalizou no Brasil. O Bolsonaro destrói a cultura desde o seu primeiro momento. E quando ele veta, quando ele barra a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, é um projeto político. Além de promover a fome, a miséria e o desemprego dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, como o Taz disse muito bem, ele destrói também o ciclo econômico, porque Bolsonaro é a política da morte. Então ele precisa destruir a cultura, porque a cultura que está instigando e está enfrentando, desde o primeiro momento, esse governo que já está no seu fim. Então é fundamental a gente ter a sociedade aí lutando por uma lei que foi construída pelos recantos do Brasil, buscando recursos, mostrando que o recurso estava lá e precisava estar no seu destino correto, que é na cultura. Então, amanhã é um dia muito especial, porque a sociedade civil organizada destruindo e derrubando o Bolsonaro em busca do seu direito, que é o ciclo econômico da cultura. E, por outro momento, nós estaremos também reunidos, e assim, né, no momento que a nossa Frente Democrática em Santa Catarina, então, nós da Setorial de Cultura do PT, junto com os partidos que são parceiros desse projeto, estaremos reunidos amanhã com o Décio, que a gente quer trazer esse momento especial para Santa Catarina, elegendo Décio e Bia para o governo do Estado, e junto com o Juca Ferreira, que acho que é um ícone para todos nós, é um baluarte, é um grande companheiro, é um camarada que desde o primeiro momento está junto, ao lado da construção dessa política pública. A gente vai, com ele, poder beber na fonte, desde o início, com o Ministério, com o Gil como nosso grande ministro da Cultura. A partir dali, a gente construindo uma nova história e a gente vai trazer novos capítulos para o Brasil e para Santa Catarina. Então, amanhã, a partir das 16h30, na escadaria da Ubro, também um outro espaço significativo para a cultura do Estado, né? O Teatro da Ubro, quando a gente vai buscar as lutas lá das sociedades operárias. Então, a gente está também num local muito importante para esse encontro. A gente precisa de todo mundo lá, né? A gente precisa de todo mundo lá, porque Santa Catarina, aliás, a gente até pode falar um pouquinho sobre isso. Santa Catarina tem uns aspectos muito estranhos, a gente precisa vencer essa eleição. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a assinar o pacto quando foi criado o Sistema Nacional de Cultura. Foi um dos primeiros estados a se comprometer que ia construir a política pública. Só que ele só assina o compromisso. Se a gente for olhar para trás, infelizmente, em Santa Catarina, a gente não tem o sistema consolidado, o sistema de cultura. A gente tem um conselho ainda com um formato meio estranho. Nos municípios, a gente vai ter os conselhos já paritários, com um processo mais democrático, com os seus planos de cultura. E nós vamos eleger Décio e Bia porque a gente quer que Santa Catarina saia da assinatura para efetivar a política pública. A gente quer construir Santa Catarina realmente construir plano, financiamento organizado, não ficar brigando toda hora, né, mas brigando toda hora por edital, por orçamento. Por orçamento. A gente sabe, a gente tem lá a deputada Luciane Carminati, nossa aliada da cultura, para a lei Paulo Gustavo, a lei de Branca acontecer, a briga que acontece aqui em Santa Catarina. Então, amanhã vai ser, acho que, um dia histórico, hein? A luta que vai levar 10 Bia para o governo e a sociedade civil organizada, dizendo: a gente quer, o nosso edital tem que destravar, a gente quer recursos, a gente quer a construção.
Perfeito, Caio. Obrigado pela fala, né? A gente pode dar sequência, então, convidando o Magu para falar um pouco da agenda, o que vai acontecer no evento lá, após a gente receber Décio, Bia e Juca Ferreira na escadaria da Ubro, né? A ideia é que o pessoal se dirija, né, em cortejo organizado, né, para juntar no ato do Ocupa Cultura, né, do processo pluripartidário que acontece lá. E queria saber o que vai estar aguardando para a gente evento cultural lá. Bom, a gente teve dificuldade para organizar esse roteiro porque teve muito engajamento público. Muitos artistas se inscreveram, a gente fez uma chamada pública, né, para ter apoio dos artistas, e muitos artistas se inscreveram, a gente tem que fazer uma seleção para caber. Esse é o problema bom, né? Exato. Para caber em umas 3 horas de ato, mais ou menos. Então, o nosso ato está planejado para começar às 5h30 ali, com apresentações artísticas. Eu não vou saber de cabeça todo mundo que está participando, mas tem escola de samba, tem Boi de Mamão, vai ter rap, vai ter MPB, vai ter contato em dança, contato em improvisação, sapateado. Enfim, é uma programação bem diversificada, na verdade, porque... Eu tô sem a minha possibilidade de usar o celular aqui, mas sei que vai estar a Fanfarra da Ponte, a Manamoa, hoje a gente inclusive cruzou no caminho, vindo aqui para os estúdios do Sindasp, né? Esse novo espaço que está recebendo a cultura de forma tão acalorada, né? Com o Juan da Silva aqui, que também é um músico excepcional da ilha, né? Então... deixamos aqui o nosso obrigado também pelo espaço. Desculpa te cortar, mas também a gente tem os cards, né? Que deixa eu dar uma pesquisa aqui, né, que eu já vou dar uma... Floripa, que aparece ali vários eventos, os eventos que vão estar acontecendo. Está no Instagram no também. @, Ocupa Cultura. Se entrar lá no Instagram, você acha lá o @Ocupa Cultura, e aí lá tem toda a programação, tem eu vou ler aqui pra gente. todo o pessoal que vai estar participando, que já está garantido. Isso, várias setoriais municipais aqui de Florianópolis estão compartilhando também esse material, como a setorial do hip hop, a setorial da música, de humanidades, né? É um trabalho muito interessante também de conexão entre as setoriais, coisas que estavam fazendo falta aqui, não só na cidade, também como no estado, né? Isso. O movimento Ocupa Cultura, na verdade, ele foi um movimento da sociedade civil, exatamente por essas dificuldades que a gente encontra de articulação com o executivo, com o poder público. A população em si, ela talvez não conheça tanto sobre o plano nacional, sobre políticas públicas, e esse movimento que a gente está organizando é para difundir, né, o conhecimento sobre o plano nacional, sobre como funciona os sistemas de políticas culturais, e para criar engajamento na população também, porque a gente depende disso, né? A política participativa, ela depende de participação. Então, se as pessoas não sabem o que é o plano nacional, não sabem o que é um conselho, não sabem que ele pode chegar lá e demandar isso para o Estado, né? Realmente a gente fica com uma percepção torcida, né, sobre isso. Assim, mas até mesmo o plano estadual e municipal de cultura que está aí, e isso bate, onde as pessoas não sabem, é que onde isso afeta a ela diretamente. Por exemplo, assim, o boi de mamão, as rendeiras, a pesca artesanal, isso tudo o plano municipal, estadual e nacional de cultura, ele defende a manutenção disso, a sobrevivência disso, porque é a cultura das pessoas aqui que defendem, gostam tanto de falar da cultura manezinha, né? Uhum. E aí o pessoal tem que entender o quanto isso é benéfico para eles ali no dia a dia. Exatamente. É que entender, assim, a gente acho que tem uma grande coisa que a gente tem que... Tu toca num grande assunto, assim, acho que a gente tem que estar muito ciente de quando a gente fala que a gente está defendendo a cultura, a gente está defendendo a identidade dos nossos... As identidades plurais do nosso território. Né? Quando traz aí a gama de atividades, as nossas identidades, elas são plurais, elas são diversas, né? E elas se conectam nessa grande construção. Então, acho que ainda falta, assim, as pessoas que têm que entender, quando a gente briga por orçamento para a cultura, a gente está defendendo que o povo possa respirar, possa se expressar, possa ter as suas histórias, possa conviver, possa compartilhar, que isso que é cultura. E quebrar, assim, acho que o problema é que muita gente já não quebrou o eixo, a gente já saiu da era da Escola das Belas Artes, a gente está nas ruas expressando o que a gente é. Sim, com certeza. E a gente colocando, vamos dizer assim, a ideologia capitalista, vamos dizer, nesse momento, na verdade... É importante, sim, que a cultura gere recursos e fomente a economia, sim, mas ela não pode depender desse mecanismo, né? Por isso que o financiamento do Estado é importante, para que a cultura tenha liberdade para se desenvolver, ela não fique amarrada
a uma necessidade econômica ou de desenvolvimento, né? Então, eu acho que políticas públicas são fundamentais, inclusive, para a gente criar essa identidade, assumir a identidade brasileira como uma identidade nacional, né? E não ficar consumindo muita coisa de fora, que é o que normalmente acontece. Se a cultura daqui não é incentivada, não é promovida, a gente acaba só consumindo o que vem de fora. Isso não faz sentido, sabe? Não, para a gente terminar de falar esse tema, o quão é legal que a nossa cultura ela é grande, ela pode chegar longe, a cultura do Estado, e ela precisa ser valorizada. Exatamente. Quando a gente começou esse movimento, saiu no Fantástico, qualquer um pode achar na internet, o Cobra, que é daqui, é um grafiteiro daqui, e hoje ele fez um painel enorme, lindo, no prédio das Nações Unidas, a arte daqui sendo reconhecida, e aí aqui a gente ainda está brigando pela subsistência da cultura, né? Isso, criminalizando, né, o artista muitas vezes. A gente ainda vai voltar para o tema das apresentações que vão acontecer amanhã, né? Mas queria seguir um pouquinho nessa parte também do que a gente vem falando sobre essas propostas culturais, né? Possivelmente com Lula e Décio, né? A gente queria saber um pouquinho de vocês, que vocês pensam também sobre a retomada do projeto da Lei Cultura Viva, né, de 2014, a Lei 13.018, né, que fala sobre os pontos e pontões de cultura, né, a possibilidade que a gente tem justamente de resgatar, né, que os agentes culturais eles recebam de formas diferentes que leis de incentivo à cultura que passam por interesse de empresas e por editais que não são suficientes, os prêmios, para contemplar toda a classe da cultura, né? Então, a gente tem uma possibilidade com essa forma direta de incentivo do Estado, agente cultural, da gente ter uma permanência no tempo também, porque esses trabalhos, me corrija se eu estiver errado, mas às vezes os contratos podem ser de 1 ano, 2 anos, conforme o pontão de cultura ele tem o seu trabalho reconhecido, desenvolvido, e na prestação de contas ele não apresenta problemas, né? Então a possibilidade de continuidade para o agente cultural é fundamental, não depender de um prêmio sazonal ou de um processo de lei de incentivo que tu tem que vender um projeto para uma empresa antes desse projeto ter valor social cultural. Então, quem quiser começar. Eu acho que a Lei Cultura Viva é maravilhosa se ela puder voltar e puder ser implementada por conta disso tudo que você está falando, mas principalmente pelo fato de ter a cultura ser valorizada como um setor de trabalho de fato, uma linha de trabalho de fato, e ter sua valorização própria, porque quando se você atrela ela a leis de incentivo, que você tem que dar incentivo fiscal para uma empresa, o que acontece muito é que criou-se um vício no Brasil. O projeto é bom, mas tem pessoas muito espertas assim que usaram e falaram assim, não, eu vou pegar isso aqui, é um jeito de eu não gastar dinheiro com marketing na minha empresa, e aí eu vou lá e ele age como se ele estivesse contratando aquele projeto que ele está incentivando, que ele está financiando, não é, que ele está ajudando, como se fosse um contratado dele, que ele quer mexer no projeto, ele quer pôr a marca, ele quer dizer o que pode, o que não pode ir para o palco. E aí vamos fazer um paralelo. Quando você contrata um médico, você não fala para o médico como é que ele tem que passar o bisturi em você quando ele vai te operar, você não fala para o dentista como é que ele tem que usar a maquininha dele. Por que o artista tem que ser assim? Não precisa. Então a Lei Cultura Viva é justamente para ter essa dinâmica dela ser realmente viva, dela ter a independência dela poder sobreviver, se desenvolver e ter valor social, valor econômico, valor cultural, valor educacional, vários pilares que isso faz uma elevação não só do setor do trabalho da cultura, mas ela faz também uma elevação muito grande de tudo aquilo em volta, assim. Quando você pega um teatro, leva numa escola você vai levar, sei lá, Pinóquio. O valor que aquilo traz ali para a criança que tá consumindo, ele afeta a criança, ele afeta o professor que está assistindo e afeta a família daquela criança. E aí, então, o trabalhador, ele foi lá, ele estuda-se muitas horas, ensaia-se muitas horas para poder fazer aquela apresentação a custos baixíssimos, preços sociais para aquelas crianças. E isso garante, além do acesso à cultura, o desenvolvimento do cidadão. Né? Então, essa acho que na minha visão, a importância. Eu vou tentar na minha lugar, porque eu sou um suspeito, assim, porque eu sou fã, assim, eu acredito demais
na Lei Cultura Viva. Acho que os pontos de cultura, os pontões, para mim, acho que para complementar o que o está trazendo, assim, é uma grande visão da cultura como um eixo estratégico de desenvolvimento e construção de uma nação. Isso é exagero, Caê. Pode ser. Mas é porque, com a Lei Cultura Viva, com a lógica dos pontos de cultura, quando a gente olha para as múltiplas possibilidades e realidades de você alocar recurso público num grupo organizado, como foi muito bem dito, com prestação de contas, com tudo muito sistematizado, mas está chegando lá no rincão, talvez lá naquela comunidade que produz cultura. Integrado ao sistema de cultura, né? Totalmente integrado, isso é política pública. A possibilidade de desenvolver naquele local uma experiência artístico-cultural. Então, a gente vai estar numa formação, talvez, de uma manifestação artística, vai possibilitar estudos, debates, reflexões. Quantos cineclubes a gente teve na época dos pontos de cultura? A cultura digital avançando com recursos. Exato, que cultura não é só arte, né? Às vezes as pessoas focam muito na parte artística da cultura, mas existem tantas outras. Esquece de falar que o patrimônio imaterial cresceu muito quando a gente vai para a Cultura Viva, nos pontos de cultura, é uma possibilidade de proteção do patrimônio imaterial sem igual. Às vezes pode ser a dimensão de um prato típico, numa gastronomia local que ela é muito específica, que reúne a comunidade para o seu preparo. Você vai lá para Bombinhas, lá nós tínhamos pontos de cultura, a produção da farinha. Então, a gente tem ali uma riqueza sem igual. Então, acho que a volta do Cultura Viva, junto com o Ministério da Cultura, junto com o presidente Lula já está anunciando os centros culturais nas capitais do país, porque o Lula já vai trazendo novamente esse olhar múltiplo das expressões do Brasil. Então, aí está esse ponto principal. Eu queria acrescentar uma outra questão, que vamos falar de lei de incentivo. A batalha que foi dos nossos governos, para realmente aprofundar a Lei Rouanet e quebrar um pouquinho desse eixo que o Thais falava, de que, está lá o empresário, vai fomentar, que as pessoas esquecem, né? Falam que é o artista, mas os empresários estão escolhendo onde vão alocar os recursos. Então, não está... Infelizmente, a renúncia fiscal ela é necessária, eu acho que é uma estratégia, eu não sou contrário a ela. Só que ela também está na mão de quem está renunciando, no sentido de que eu vou botar o dinheiro onde eu quero. E nós lutamos muito para transformar no Pró-Cultura. Então, e acho que isso é um ponto que nós temos que retomar no futuro governo Lula e conseguir isso. Até a gente não pode ficar muito refém. Por isso que eu também acho que os fundos são muito mais necessários. Quando a gente conseguir pegar um pouquinho dessa renúncia, alocar em fundo e democratizar o acesso, acho que é um ponto que a gente avança. Sim, se mudar o modelo de sair direto para um fundo e não ele escolher aonde ele vai financiar, às vezes é um modelo muito melhor. Foi uma luta muito grande no tempo das últimas conferências que a gente ainda teve, né? Saudade da conferência, é uma frase de jargão que eu carrego. Nós vamos até fazer uma camiseta, saudade de uma conferência. Porque quando o povo está lá, né? Nós estamos lá como sociedade civil. Então a gente tem saudade de conferência. Acho que é um pouquinho isso. Cultura Viva, volta logo, Lula, presidente. E eu queria falar para as pessoas também que às vezes não... Hoje criou-se esse estigma da cultura, né? Que a cultura, não sei o quê, o povo não gosta, né? Enfim, eu acho que é importante falar que todo setor do país que se desenvolve tem incentivo do Estado, sabe? Hoje a gente tem o agronegócio, na verdade. O agronegócio está aí porque ele tem incentivo, sabe? E a cultura não. Então você vê que isso é uma opção política, né? A gente fala da vontade política. E leis também, vamos dizer, a gente está falando da cultura viva, né? Mas leis também é o que não falta, vamos dizer assim. Tem um monte aí para ser cumprida, sabe? Mas é a vontade política que está travando tudo isso, na verdade. Então, sim, é latente, não tem como negar, sabe? Além disso, são as leis, essa vontade de fazer, mas também eu acho que tudo passa por... Você falou mais cedo de representatividade. Tudo passa pelas pessoas se sentirem representadas ali ou quererem, né? Ou a gente briga tanto lá para conseguir ser recebido pela prefeitura, estamos numa briga do prefeito receber o conselho para conversar sobre os problemas da cultura na cidade, e eu fui do Conselho Nacional, e a gente estava lá numa reunião assim, e sem marcar, sem nada, entrava a Dilma na sala e vinha para ouvir a gente. A gente precisava pedir para o governo para ser ouvido. E agora você praticamente tem que tacar fogo na ponte. Tem que brigar, tem que fazer barulho, porque senão eles não dão atenção para a gente. Eles mantêm a gente completamente alienado. E não só assim de conversa institucional, né? Sobre informação, sociedade civil dentro do conselho, na verdade, a gente somos fazedores de cultura, né? A gente não é especialista na legislação, muitas vezes, quem são os especialistas são eles que estão ali gerenciando, né? Então,
eles não dão suporte para a gente, né? Então você vê que isso é uma estratégia, na verdade, de desarticulação e de desmonte mesmo, né? Isso vem acontecendo desde, enfim, do golpe. É importante ver também como a sociedade civil, né, o interesse das gestões, né, são também afastar o processo decisório desse grupo, né, de sociedade, de entidades públicas que podem colaborar no debate da formação das políticas culturais para os espaços e meios, né, que a gente interage e convive. Então, nesse processo também, a grande dificuldade da gente convencer os gestores, né, que a sociedade civil é parceira, né, se não da política de gestão, da política de Estado, né, que justamente é que deve ser priorizada, né, quando a gente tem a gestão pública se colocando, né, como uma barreira para que a sociedade civil se expresse, exerça a sua função, né, real ou estabelecida em lei, né, como é o sistema de cultura, prevê o Conselho Municipal e as atribuições que ele tem, né, como normativo, fiscalizador, né, e deliberador das políticas, né, ele pode criar diretrizes de levar esse material para ser deliberado e falta no organograma da prefeitura, do estado, entendimento, maturidade para entender esse tipo de processo e a importância dessa situação dos conselhos, né? Que os conselhos não são puxadinhos de fundações. Cartório, né? Não é cartório. Não é cartório. O conselho, na verdade, ele deveria estar acima hierarquicamente do próprio prefeito, exato, dentro de um sistema sério de que se diz, né, de cultura e entre outros conselhos que existem na cidade. Mas não é por menos, gente, que a gente percebe Santa Catarina, como falava no início, nosso Conselho Estadual de Cultura, né? A gente precisa avançar muito na sua lógica, no seu formato. A nossa, por bem, nós temos lá representantes da sociedade civil que são heróicos, assim, de tentar resistir no debate, mas ainda há um formato na política catarinense extremamente devastador. A Fundação Catarinense de Cultura vai cada vez mais minguando, né, nas suas estruturas enquanto pessoal. Quantos, a gente pega em várias esferas, o Estado foi muito ausente há muito tempo no debate da política cultural. Nós tínhamos um movimento de Santa Catarina muito forte dos gestores municipais de cultura, que o Estado não vinha sentar para conversar nem com os gestores municipais. Então, pense, se não conversa nem com o gestor de um outro ente, vai conversar com a sociedade civil? Não vai. E a gente, infelizmente, Santa Catarina está na hora de Santa Catarina acordar. É uma oportunidade histórica de nós elegermos Décio e Bia, também numa virada no aspecto da política de cultura, porque senão nós vamos sangrar, se é que sobrou ainda algum sangue ainda nos nossos corpos. Agora um pouco drástica essa fala, né? Mas é o que a gente pensar, tem que ser real. Então é um momento que a gente tem histórico de poder virar no estado de Santa Catarina essa possibilidade, e isso é um dos traços que a gente vai conversar amanhã com o Décio. A nossa proposta, nosso plano de governo, ele traz alguns eixos do que a gente já conversou aqui, que é a lógica de financiamento, do novo formato, a lógica das expressões artístico-culturais e também a lógica da estruturação da política pública, né? Nós acreditamos que são frentes necessárias, e isso é um pouquinho do que a gente vai conversar amanhã também nesse grande encontro, né? Que é esse arejamento para a reta final, para nos últimos dias a gente ecoar ainda mais de uma forma criativa, leve e com força para fazer a nova construção que a gente quer para o Brasil e para Santa Catarina. Beleza, Caia, beleza. Ótima manifestação aí pra gente. E também queria trazer um tema para vocês da questão dos novos quadros, né, que a gente está formando aí. Eu acho que a Bia, do PSB, pode ser vista também, né, como uma grande surpresa dessa eleição, né. Eu acho que a gente tem essa dificuldade aqui também de apresentar quadros para a sociedade civil votar, né, e se ver representada, muitas vezes pela dificuldade da disputa política em si mesmo, nesse estado aqui, que ele é muito voltado para o conservadorismo, né, para questões de tradições que muitas vezes não se refletem na qualidade de política que o Estado pode oferecer, né. Então, queria que vocês falassem um pouquinho também desse tema, né, como a gente está vendo assim, esses novos quadros, os novos eleitos aí, né. Bom, vamos lá. Eu vejo assim, acho que a gente tem boas surpresas, né? Acho que boas surpresas, a gente não pode olhar. Eu às vezes sou um teimoso de esperança, assim. Acho que a Bia, acho que como tu falou, foi um grande presente para nós na Frente Democrática. Temos uma mulher preta vice-governadora jovem, se comunica muito bem, traz um arejamento para esse processo. Foi uma vitória sem igual. E eu vejo também que a gente tem, acho que vou apontar outros 3 nomes que são muito importantes para nós, para o nosso campo. Primeiro que a gente joga de acordo com a lei, né? Então, assim, a lei eleitoral hoje nos colocou numa situação que nós não temos mais cadeiras conquistadas, porque ficamos reféns, somos
reféns na palavra correta, que a gente cumpre, o lado de cá é o lado que cumpre a lei, né? Enfim, a gente é fruto da legislação pós-eleitoral, porque nós teríamos a terceira deputada federal na nossa federação, que é a Carla Aires. A gente tem aí, acho que a nova liderança, uma liderança na nossa região aqui da Grande Florianópolis, muito importante, jovem, tá aí, saiu com um resultado político muito bonito, muito forte. Podemos pegar outro exemplo federal, que é a Giovana, outra liderança no Sul, vereadora de Criciúma, do PCdoB, fez uma linda campanha, acho que também traz o velejamento, acho que a gente tem quadros novos aparecendo. Nós contamos agora com o Marquito, eleito deputado estadual, né, do PSOL, que vai compor com a nossa bancada na Assembleia Legislativa, então temos aí um outro nome muito forte. E por pouco também já não consegue mais uma quarta cadeira, né, quinta cadeira na Assembleia do nosso partido. Então também acho que até aí acho que a gente está num processo de construção. E tem a Querechu, né? Sem contar, é verdade, a Querechu, que fez uma votação maravilhosa. Então, acho que aí vem um símbolo muito mais forte. Acho que para nós na cultura, a gente tem que celebrar muito, né? Sim, porque vem com a representação da cultura tradicional, dos povos tradicionais, que são os verdadeiros nativos daqui, dessa, né? E, enfim, tem um outro quadro também que vem para melhorar. Provavelmente esquecemos de outros, provavelmente também. Não, nomes, né? tem mais um monte de nome que não chegaram, mas se despontaram bastante, foi muito um crescimento muito grande foi uma renovação de fato, assim, tem bastante surpresa que veio, ninguém esperava e a pessoa... Que é a vitória política, né? Que nem sempre é eleitoral. É. Soltaram aqui um monte, né? Um monte de quadro, Então vamos falar um pouquinho mais sobre os eventos aí, para que tu consegue passar para nós aquela agenda que separou para a gente aí, falar um pouquinho. A gente tem quantos minutos ainda, Rua? Aí pra... 25. 25, então tem bastante tempo aí. Pessoal. A gente também, mas a gente não precisa usar todo, a gente pode ir uns pouquinhos, essa parte a gente recorta aí. Bom de não ser ao vivo é isso, né? Pode falar, tem que ir e tal. Eu vou ler aqui, na real, na íntegra, a gente vai ter Histórias Inacabadas, que é uma performance da Cia Nosso Olhar, que é de teatro. Tem a Palhaça Nelson, a Palhaça do Fim do Mundo, Poesia e Circo, Natália Esther. Tem a Manamu MC e a Lana Lu, que vai ser uma apresentação conjunta de música, rap e dança. A gente vai ter apresentação musical com Queco Cardoso, performance de sapateado com Fernando Flash, bloco Africatarina, percussão e samba reggae, apresentação musical da Ana Rosa, não sei se vocês conhecem a Ana Rosa. Não. Ela é filha de uns músicos aqui da cidade, na verdade. Eu também não conheço ainda. Apresentação musical da Santana, também, que é uma MC lá do norte da ilha, performance artística drag queen Pandora Drag, bloco carnavalesco Fanfarra da Ponte, Boi de Mamão, apresentação mista com todos os bois de mamão de Florianópolis, intervenção de palhaçaria Circo Arco-Íris, vai ter jam de contato e improvisação, produção de faixas e cartazes e espaço para manifestação. A gente organizou o ato em 3 atos, na verdade, a gente foi dividindo um pouco entre apresentações e falas, vai ter microfone aberto e vão ter convidados também, que a gente está chamando que são pessoas influentes aqui na cidade, que têm um contato com a cultura muito grande, né? Então, a gente convidou algumas pessoas para fazerem falas também, mas de qualquer maneira o microfone ainda vai estar aberto, né? Então... Possivelmente o Juca Ferreira também, se aceitar o convite, tá junto lá. Assim esperamos. Então tá, gente. Então, a gente encerrando aqui, vamos para a parte do serviço, né? Onde, como, quando e porquê, né? Eu acho que o porquê está bem claro aqui. Né? Onde vai começar, então, a partir das 4h30, a gente está pedindo que chegue mais cedo, a partir das 15h30, 4 horas, para justamente poder participar dos 2 eventos, né? Tanto o evento do Ocupa Cultura, quanto o Cultura com Lula Desce Bia sem o Lula presente. Mas está no Juca Ferreira vai estar representando o Lula nessa aí. E nesse processo, então, esse às 16h30, chega antes, terminando o ato junto ao Décio, a gente parte para encontrar o pessoal do Ocupa Cultura às 17h30, possivelmente vai até umas 8 horas, 8h30. Né? Isso, na verdade, a festa depois continua. E a festa depois continua, parece que vai ter um evento aí de cerveja a R$13, ainda está a confirmar,
mas a gente vai passando essa informação para quem que tiver interesse também em seguir, né, com o Juca Ferreira conversando com a gente aí, compartilhando bons momentos. Então, queria agradecer, deixar a palavra final para vocês fazerem, né, o último comentário. E, então, Taz, Caê e Magu, obrigado pela presença. Seja a primeira de muitas aqui, junto com o Roda Silva, nos estúdios do Sindasp. Eu acho que, para a gente finalizar, só a melhor palavra é participem. Independente, eu acho que ambos os dois atos, ele tem o seu direcionamento para um candidato, que por mais que nós aqui julgamos que seja o melhor candidato para Santa Catarina, nem todo mundo enxerga assim. Mas mesmo que você não esteja de acordo, vá, ouça, participe, porque talvez ali seja uma forma de você se convencer de que aquelas pessoas são para você, mas a pauta ela é para você. Então participe dos dois. O primeiro, ele tem esse viés, que é a cultura com Décio, Bia e Juca Ferreira, e o outro, ele é da comunidade, ele não é para partido A ou para partido B, tanto que dentre os artistas vão ter artistas que são da base do Bolsonaro, votam no Bolsonaro, e ainda assim vão estar lá defendendo, porque é um direito de todo cidadão catarinense e florianpolitano. Então, vá, participe, esteja presente. É isso, galera. Quero te agradecer que você acompanhou com a gente aqui esse bate-papo, essa reflexão. Acho que está muito claro, né, o quanto a cultura ela é importante para o desenvolvimento do país e do desenvolvimento de Santa Catarina. Então, amanhã acho que é o dia da cultura. Amanhã é um marco, né, um dia que a gente vai para a rua, como bem falou o Taj, de duas formas diferentes. Tem a galera que está aqui com um direcionamento, com uma ideia que está colocando para um debate público, e a luta da política pública que agrega todo mundo. Essa não tem escapatória. Todo mundo está junto, porque todo mundo quer respirar, quer viver, quer celebrar e quer arte. Então, bora se encontrar amanhã no centro de Floripa. Você que não pode estar conosco, também acompanhe pelo nosso canal. A gente vai estar transmitindo ao vivo o Encontro da Cultura com o Décio, com a presença do ex-ministro Juca Ferreira. Então, é um dia perfeito, especial para você aprimorar, pegar aquele argumento que falta para convencer o amigo, o colega, ainda que ainda não tomou a decisão, de que o importante do dia 30 é esperançar e votar por cultura, é votar 13 duas vezes. Até lá. Legal, eu também queria falar aqui, na verdade, para os isentões, para quem vota nulo, gente, todo mundo é político, todo mundo aqui somos seres políticos, a gente precisa se envolver. Se você não pauta, você será pautado. Essa é a frase. E, na verdade, eu queria terminar com outra frase, que assim, a diversidade é ser igual na diferença. Então, somos igualmente diferentes entre si, mas unidos por uma identidade, né? Por um ideal. Eu acho que isso é o principal. Beleza. É isso aí, gente. Obrigado. Massa. Que seja a primeira de muitas. Valeu, Caio. Alguém quer fazer mais uma falinha, algum Chamado. algum chamado, uma coisa Não, assim? acho que Não, tá de claro, boa. Tá de Tem boa. material para tudo? Vou encerrar aqui, então. Pode encerrar. Acho que tem bastante material, né? Tem bastante. Concluindo a gravação.